Meus amigos, a verdade é o seguinte: muitos líderes religiosos, estava dando uma olhada na internet, pastores, para ficar bem específico, estão questionando se Silas Malafaia busca ser preso por Alexandre de Moraes. Por quê? Eu não sei se você viu o vídeo que ele afronta Alexandre de Moraes, inclusive sugerindo a sua prisão. Em outras palavras, contando com a sua popularidade dentro do meio, que o povo está com ele, ele desafiou Alexandre de Moraes, uma semana após a operação contra Bolsonaro. E pasme vocês, essa posição dele acabou trazendo um certo isolamento. Muitos pastores se afastaram, outros ficaram neutro, inclusive está dando pano para manga para conseguir conciliar, trazer esse povo, esses pastores, esses líderes, influenciadores eclesiásticos para a manifestação no domingo. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Antes, verifica a sua inscrição aí embaixo se você é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui nós temos o compromisso de falar da nojeira, dos bastidores, da vida desses ditos homens de Deus. Deixa o seu joinha que é importante, se inscreve e bora pro assunto do vídeo de hoje. Todos nós sabemos que o governo Bolsonaro, ele trouxe aquela ideia de perdoar as dívidas das igrejas, e dívidas milionárias. E quando entrou o atual presidente, né, o Silva, vou chamar ele de Silva aqui, vocês perceberam que a coisa foi um pouquinho mais intensa. Ele removeu o dito perdão e deu aquela apertada na questão de mais cobranças de impostos aos religiosos. E todos nós sabemos que o Silas Malafaia deve milhões ao fisco. E o pior de tudo é que o cara se coloca como porta-voz do conservadorismo brasileiro. Isso é, para intimidar as autoridades. E ele fala com veemência nos vídeos, desafiando, como que se ele fosse detentor e porta-voz de uma autoridade em prol dos evangélicos, dos cristãos. E o pior de tudo é que eu estava lendo, ele prometeu, meus amigos, mais de 300 mil pessoas para a manifestação em prol de Bolsonaro. E deixou claro um recado que ele não convidou pastor nenhum, colocou as dificuldades que existe, né, da pastorada estar em cima do palco. E a gente percebe aí que está havendo uma desavença. E eu já vou explicar o motivo. No meu ponto de vista, o Silas Malafaia está só usando o Bolsonaro, em outras palavras, enganando, dado a popularidade interessante que Bolsonaro tem, a influência no meio evangélico, mas lá no fundo ele não está interessado em apoiar, fazer o ato em favor de Bolsonaro. Para você entender, ele está mais buscando fazer um ato em favor dele próprio, usando o contexto bolsonarista para mostrar a Alexandre de Moraes que o povo está com ele, que ele tem uma popularidade, uma força. Em outras palavras, mostrando para Alexandre de Moraes que o Alexandre de Moraes não tem poder para mandar prender ele, desafiando o Alexandre de Moraes. Mas o que acontece é que ele está se sentindo isolado. Basta você dar umas pesquisadas, você vai ver a pastorada recuando. Ninguém quer estar próximo mais do senhor Silas Malafaia. E isso fica claro no desespero do Silas Malafaia, onde ele criticou, né, foi para cima dos colegas, dos seus amigos pastores, que deram a recuada e ele sentiu, ele foi para cima, porque estavam calados, chamando de covardes. Mas todo esse desespero é por essa questão aqui, ó. Veja bem a notícia que saiu. Com dívida de 16 milhões, editora de Silas Malafaia pede recuperação judicial. Olha só, a Central Gospel, empresa criada há 20 anos pelo pastor Silas Malafaia e sua esposa, a também pastora Elisete, entrou com um pedido de recuperação judicial no valor de quase 16 milhões. Mais precisamente, 15 milhões 644 com 138,72 centavos. Com isso, diz Malafaia à Folha, só sobraram 120 dos cerca de 300 funcionários que mantinham na folha de pagamento. Ele culpa a crise financeira. É uma verdadeira piada, né? É uma crise financeira que ele, como pessoa e família, não vive em crise, né?
Pela situação da Central Gospel, quem tem mais de 650 títulos em seu catálogo, todos voltados ao consumidor evangélico. Na petição inicial enviada no dia 19 de junho à Vara Empresarial do Rio de Janeiro, os advogados de Malafaia defendem a ideia de uma empresa com forte cunho social, que chegou a ser intitulada como a segunda maior editora cristã em atuação no Brasil, atrás apenas de uma a serviço das Assembleias de Deus, que é a CPAD, para quem não sabe. Tudo ia bem até 2014, quando a Gospel teve faturamento, ainda segundo advogados de Malafaia, de 51 milhões, mais do que triplicou os 15 milhões de 2000. Os tempos mudaram. Malafaia diz que em 2018 as vendas da Central Gospel equivaleram a 30% da cifra antiga 4 anos antes. Resumindo, está falida. A Central Gospel anexou mais de 1.700 páginas de documentos ao processo para explicar sua situação. Tão desesperado, né? E aí, pasme vocês, ainda tem uma dívida com relação ao corpo de bombeiros. Se liga só. A igreja de Malafaia entra na dívida ativa do Rio de Janeiro após atraso em pagamento. Essa notícia é do dia 10/1/2024. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, foi incluída na dívida ativa do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? A igreja aparece com a dívida ativa. A dívida ativa é um registro de débito não pagos aos órgãos governamentais levados à Procuradoria-Geral do Estado, quando se esgota o prazo final para pagamento em processo administrativo regular. O débito está relacionado ao não pagamento da taxa de incêndio. A dívida foi... Nem a taxa de incêndio, meus amigos. A dívida, sem contar, né, que nós sabemos que até os próprios funcionários ficaram com salários atrasados, quanto mais, né, a taxa de incêndio. A dívida foi registrada no dia 9 de maio de 2023. A taxa de serviço é obrigatória e é referente à prevenção e extinção de incêndios. Os tributos recolhidos são direcionados ao corpo de bombeiro. Caso não haja realização do pagamento, a dívida seguirá para instâncias judiciais. Resumindo, meus amigos, o desespero de Silas Malafaia é ser preso, no meu ponto de vista. Ele dorme e acorda com aquela vontade de ir para o Chilindró. Basta você dar uma olhada nos vídeos dele que você vai ver que é claro, é um absurdo. E isso quer dizer o quê? Que ele está cada dia mais que passa em descredibilidade. E percebendo que está vendo a perca de fiéis, admiração, principalmente dentro da questão do seu material que não está sendo mais vendido, a queda das vendas e o aumento da dívida cada dia que passa maior, mais volumosa com o governo, a ideia é ser preso quanto antes pelo Alexandre de Moraes para trazer aquela narrativa de que o profeta de Deus está sendo perseguido, porque isso é perseguição para cima da igreja. Isso é tirar o foco do motivo real que ele pode estar indo para o Chilindró. E agora ele dá o seu último grito de desespero, né, tentando vincular-se com Bolsonaro para poder... Por isso que eu digo, ele está tentando de todas as formas usar o contexto bolsonarista para assim dizer que é perseguição, para tirar o foco de que ele foi para a cadeia por causa de crimes cometidos como pastor, ministro, que daí a vergonha é muito maior. Em outras palavras, tirar o foco. Ser visto como um cristão perseguido. E eu aqui quero deixar claro que eu não estou puxando sardinha para lado de Alexandre de Moraes, não quero nem papo com esse cara. Mas a verdade a respeito de Silas Malafaia é essa. O único objetivo é virar mártir da fé e tirar o foco dos reais possíveis crimes cometidos e que será a causa dele ir para a cadeia. Ele ataca Alexandre de Moraes, o STF, desafia prendê-lo, porque é isso que ele quer, meus amigos. A ideia é essa. E se isso der certo, pode ter certeza que vai ter crente para mais de metro, cristão, evangélicos para mais de metro, dizendo que ele foi um mártir, que lutou pela igreja de Cristo. É uma verdadeira piada. Enquanto isso, as suas empresas, né, a editora, a sua igreja vai acumulando as dívidas cada dia mais. E isso
de acordo com muita coisa que eu acabei lendo aqui, é sim um dos reais objetivos de Silas Malafaia. Ele está investindo desesperadamente através dos seus discursos uma ideia de que alguém detecte ele lá do STF como um possível golpista e vá para a cadeia e assim apaga, tira o foco do povo evangélico sobre os crimes possíveis cometidos por ele. E pasmem vocês, eu acredito que ele não vai descansar enquanto essa prisão não vier a acontecer. O que você acha? Comente aí embaixo, deixe seu comentário que é importante, seu joinha também. E vamos aguardar porque o final de semana está se aproximando e nós vamos ter muita coisa para comentar aqui, principalmente com relação a essa manifestação. Amém! Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.